obscuro. Olá a todos. Esse fato aconteceu com o meu marido e irei contá-lo como ele me contou. O meu marido é natural de Bagé, Rio Grande do Sul, e foi criado no interior até os 13 anos. Meu sogro era agente da estação da Refesa, Rede Ferroviária Federal, e por isso meu marido, minha sogra, ele e meus dois cunhados moravam sempre em casas próximas às antigas estações de trem, que serviam como paradouro e ponto de envio de cartas dos correios. Por isso, era necessária a presença dos agentes nessas estações praticamente abandonadas, já que havia sido desativada a circulação de trens de passageiros naquela época, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, no final dos anos 80 e meados de 90. Bom, vamos ao acontecido. Quando meu marido tinha uns 9 ou 10 anos, foi solicitado ao meu sogro para comparecer a um curso de atualização da Refesa em Porto Alegre, o qual duraria semanas. Como era inverno e bem no meio do ano, minha sogra decidiu ficar em casa, ao invés de ir para a casa do vô do meu marido em Bagé, que era comum quando meu sogro tinha que viajar. De acordo com meu marido e minha sogra, o que eu pude constatar no Google, a casa deles era no 25º distrito de São Gabriel, chamado de Coronel Linhares. Era literalmente no meio do nada, um lugar cercado pelo mato, por um córrego e pela linha do trem que passava bem na frente. Na terceira ou quarta noite que o meu sogro estava fora de casa, minha sogra botou os guris para dormir, incluindo meu marido, e também foi se deitar. Conferiu se estava tudo bem fechado, apagou o lampião e foi dormir. Isso era entre 8h30 e 9 horas da noite. Não tinha muito o que fazer no inverno do Rio Grande do Sul, no meio do mato e sem luz, e com 3 filhos, a única opção era dormir mesmo. De madrugada, eles não sabem dizer o horário ao certo, meu marido acordou com o meu cunhado chorando. Como ele era o irmão mais velho, sempre tinha que resolver os problemas dos outros 2 irmãos. Mas o irmão estava muito apavorado, escondido nas cobertas, chorando bem baixinho, quase que miando. Meu marido levantou e foi ver o que estava acontecendo. Sacudiu o irmão para ver se ele não estava machucado ou sonhando. Nisso, ele ouviu um rosnado. Vinha da janela que ficava bem acima da cama do seu irmão. Na hora, meu marido deu um pulo para trás, puxando seu irmão da cama com cobertor e tudo. Nisso, o outro irmão, o caçula, acordou e gritou pela minha sogra. Em segundos ela apareceu no quarto e deu de cara com os 3 encostados na parede oposta da janela. Quando ela foi ver o que eles estavam olhando, tomou um susto com a sombra de alguma coisa na janela. Dava para ver que tinha alguém na rua, mas não dava para ver quem era. Com medo de ser algum andarilho ou ladrão, ela gritou pelo nome do meu sogro, para fazer de conta que ele estava em casa, e disse: "Fulano, corre aqui com a arma, que tem um vagabundo rondando a casa." Quando ela parou de gritar, uma coisa, como diz o meu marido, se atirou contra a janela. Aquilo fez um estrondo, mas como a casa era boa e bem reforçada, não teve aquilo como atravessar e entrar para dentro da casa. Eles ficaram apavorados e minha sogra pediu ao meu marido que buscasse o lampião no corredor. Ele foi correndo, meio abaixado com medo, e quando voltou, a coisa tinha aparentemente saído de volta da janela. Depois de uns 5 minutos de silêncio, a coisa forçou a porta da cozinha e nisso a minha sogra correu até lá, seguida dos filhos. Na hora, ela pegou uma machadinha que ficava do lado do fogão a lenha e disse para os guris pegarem as facas do meu sogro dentro da maleta de pescaria. Meu marido ficou com o lampião em uma mão e a faca na outra, esperando a coisa invadir a casa, mas nada aconteceu. Eles ficaram na espera por mais de 1 hora, ouvindo passos em volta da casa. Quando deu quase 2 horas de espera, o silêncio tomava conta da rua. Minha sogra resolveu levá-los para o quarto novamente,
achando que não tinha mais nada. Deitou o caçula na cama e foi arrumar a cama do outro filho, a qual estava bagunçada. Nisso, o meu marido resolveu olhar pelas frestas da persiana externa da janela e viu um cachorro preto enorme sentado bem debaixo da janela. Ele chamou minha sogra para olhar, e quando os dois chegaram perto do vidro, o bicho pulou na janela, dando para ver que ele possuía os olhos vermelhos como se estivessem acesos. Meu marido disse que parece essas lentes de contato que tem hoje em dia. O bicho pulou na janela e só rolou para eles. Depois o barulho sumiu completamente. Eles ficaram acordados até o dia amanhecer e, com medo de sair para a rua, minha sogra só abriu a porta da cozinha perto do meio-dia. Quando eles saíram de casa, não tinha marca de nada, absolutamente nada, nem no chão, nem na janela e nem na porta da cozinha. Meu marido fez um sinal com o espelho para um trator que estava longe e que era da estância mais próxima. O tratorista veio e soube do que aconteceu. Ele disse que isso já tinha acontecido em volta da casa dos peões, mas há muitos anos, e que ia falar com o patrão dele para mandar o empregado ficar de guarda na casa da minha sogra até o meu sogro voltar. Então veio um guri que tinha uns 16 anos de idade e ficou lá, mas nada mais aconteceu. Meu marido ainda sonha com o cachorro até os dias de hoje, e quando isso acontece, ele tem uns espasmos. Ele acorda e diz que teve a sensação de estar preso na cama, sem poder se mexer. Minha sogra também relata isso. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Era uma noite de outubro. Eu e os meus amigos decidimos que ia ser legal ir para um cemitério. Quando nós chegamos, acendemos uma vela branca e uma preta e fomos fazer a brincadeira do copo. Nós perguntamos se podíamos ver algum espírito do cemitério e o copo foi para o sim. Nós achamos que era algum de nós que estava brincando, mas uma névoa apareceu perto de nós e começou a tomar a forma de uma mulher já bem idosa. Nós ficamos bem assustados. 2 meninas foram embora na hora, mas os outros 3 de nós resolveram ficar. A velha começou a caminhar em direção da escuridão e sumiu nas sombras. De repente, o copo voou como se alguém tivesse dado um tapa nele e caiu em cima de um túmulo. Nós achamos que talvez fosse o túmulo da velha. A data era de 16 de fevereiro de 1810 até o dia 21 de abril de 1885, o dia que ela havia falecido. Nós nos desculpamos se deixamos ela brava e nunca mais voltamos lá. Esse é o meu relato, obrigado por contar. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Na época que essa história aconteceu, eu tinha 18 anos. Eu e a minha namorada geralmente íamos para uma casa abandonada aqui na cidade para namorar um pouco. Mas a polícia local fechou a casa e colocou cercas em volta por causa do vandalismo. Então, na esperança de encontrar um outro lugar calmo para os nossos encontros, eu rodei os arredores da cidade e acabei achando um cemitério que está desativado. Ela não gostou muito da ideia, mas como ela não encontrou nenhum outro lugar mais calmo, ela concordou em ir para lá. Então nós fomos. Eu entrei para o que parecia ser a parte de trás do cemitério. Não tinha nem cercas, era muito velho aquele cemitério. Então eu parei o carro no que eu achei ser um bom local. Nós estávamos nos beijando quando eu ouvi um barulho. Eu não sabia o que era, mas não estava tão curioso assim. Então eu tentei esquecer do barulho, mas aí eu ouvi de novo. Parecia que estava vindo de trás do carro. Eram 2 batidas rápidas. Eu parei de beijar a minha namorada e comecei a prestar atenção. E nada. Quando eu ia abraçar ela de novo, barulho. Eu resolvi sair do carro para ver o que podia ser. Estava frio lá fora. Eu podia ver até a minha respiração. Eu olhei em volta,
mas não vi nada. E como estava frio, eu resolvi entrar de novo. Quando eu estava virando, eu vi os dois olhos vermelhos se mexendo atrás do carro. Eu fiquei em choque. Eu não podia ver direito por causa da escuridão, mas eu podia ver o suficiente. Era uma criatura parecida com um demônio, pequeno e pálido. De vez em quando, ele dava 2 pulinhos rápidos. Eu fiquei lá parado, olhando aquilo fascinado por 1 minuto. Eu não sabia o que ele estava fazendo ou o porquê, mas aparentemente não tinha me visto. Então a minha namorada baixou o vidro e colocou a cabeça para fora e perguntou se estava tudo bem. O bicho notou a voz alta dela e virou para mim, me olhando com aqueles olhos vermelhos cheios de ódio. Ele fez um som parecido com aquele que o gato faz quando se arrepia todo, e mordeu o ar umas 2 vezes. Seus dentes eram pequenos e pontudos. Eu gritei e tentei abrir a porta do carro. Quando eu abri, a minha namorada, que estava apoiada nela, caiu no chão. Ela começou a me xingar, mas eu peguei ela e joguei para dentro do carro de novo. Eu ia entrar quando o demôniozinho pulou em mim. Mas quando ele devia ter me acertado, ele me atravessou, como se eu não existisse. Ele caiu no chão do outro lado e afundou nele. Eu olhei para o chão por um momento, tentando entender o que tinha acontecido. Então, eu entrei no carro e tranquei a porta. A minha namorada nunca viu ele. Ela só ficou perguntando o que tinha acontecido, quando do ângulo que ela estava, deveria ter visto tudo. Mais tarde, eu perguntei se ela tinha ouvido os barulhos, mas ela também não tinha ouvido nada. Isso tudo aconteceu há cerca de 5 anos atrás, mas sempre que ainda me lembro daquela noite e aqueles olhos vermelhos cheios de fúria, eu sinto calafrios. Tá aí, galera, 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esses e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links estão aí na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.